coração vibrante do Antigo Egito, uma civilização misteriosa e magnífica se erguia, marcando seu legado com monumentos esplendorosos e enigmas milenares. As pirâmides, imponentes sob o sol escaldante, e os faraós, vistos como quase divinos, teceram um mosaico rico em mitos e magia que ainda cativa e inspira. Olá, viajantes da história! Hoje, selecionamos vídeos incríveis sobre o Egito Antigo. Viajaremos pelas grandiosas e fascinantes pirâmides, explorando os segredos das múmias, até desvendar os mistérios dos deuses egípcios. Embarque conosco nesta jornada fascinante. Mas antes, não esqueça de deixar o seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. O Homem de Barro. O antigo deus egípcio Khnum era um deus muito ocupado. Ele foi responsável pela água do deserto, o início da vida, a criação dos deuses e a proteção da vida após a morte. Isso é muito trabalho. Retratado com uma cabeça de carneiro, Khnum também era o deus da fertilidade e associado à criação dos humanos. A palavra Khnum, na antiga língua egípcia, significava construir. Os antigos egípcios acreditavam que Khnum usava uma roda de oleiro para criar humanos e deuses a partir do barro. E assim, os egípcios do passado acreditavam que eram feitos de barro, como a cerâmica em suas casas. Khnum não apenas criou os corpos dos humanos, mas também construiu o Ka, ou espírito de cada ser humano. O espírito, ou força vital, foi a bênção de Khnum para manter os humanos saudáveis e dispostos a viver. Os antigos egípcios também acreditavam que Khnum criou o primeiro ovo, e quando aquele ovo chocou, o sol apareceu. Khnum era um deus popular durante a primeira dinastia do Antigo Reino, e era frequentemente referido como o pai dos pais e a mãe das mães dos faraós. Semeando os rios. Os antigos egípcios acreditavam que o antigo deus Atum criou o universo. Como Lorde Shiva na mitologia védica, Atum era considerado aquele que estava lá antes do início e aquele que continuaria a existir após o fim. Antes de Khnum existir, acreditava-se que Atum era o responsável pela criação do primeiro lote de deuses. Como Atum não tinha um parceiro no início do universo, para criar os deuses Shu e Tefnut, ele recorreu a outras medidas. O esperma de Atum se desenvolveu em seus filhos sem o envolvimento de uma mulher. O mito perpetuado pela crença entre os antigos egípcios de que a semente do homem traz fertilidade e prosperidade. Na festa de Min, todos os anos, o público em geral e o faraó governante realizavam um rito sagrado para garantir uma boa colheita e prosperidade. Ao chegar à praia, o faraó tirava suas roupas e se mantinha ocupado para oferecer o sêmen ao rio. Então, o resto dos homens praticavam o ritual em homenagem a Atum. Essa foi uma cerimônia realizada todos os anos para recriar o presente dado por Atum para nutrir o Nilo. Medicina do número 2. Todo mundo sabe o quanto os egípcios do passado eram obcecados com o ciclo da vida e morte. Seu fascínio por escaravelhos ou besouros de esterco também estavam relacionados a essa obsessão. De acordo com a entomologista Ives Camfort, os antigos egípcios viram os escaravelhos emergindo com uma bola de esterco rolando e desaparecendo no deserto como se fosse um sol nascendo e se pondo todos os dias. Estranhamente, essas criaturas realmente têm poderes celestiais impressionantes. Os escaravelhos são navegadores incríveis que usam o sol como guia ao movimentar suas pedras. Rolando a bola de esterco, o besouro irá parar periodicamente, subir no topo de seu prêmio, olhar ao redor para se orientar, descer novamente e começar a empurrar a bola mais uma vez. E é por isso que o deus solar Khepri do Antigo Egito tinha a cara de um besouro de esterco para rolar a bola de fogo do leste a oeste no céu celestial. Você pode ver onde isso vai dar, certo? Se Khepri for um escaravelho, o sol se tornará a bola de esterco, e assim, o esterco se tornará o símbolo da imortalidade e da reencarnação entre os antigos egípcios. Agora espere, fica um pouco mais interessante. Os antigos egípcios consideravam os excrementos fecais de todos os animais sagrados e os incorporavam em seus remédios. Esterco de gazelas, cachorros, gatos, burros e etc. Era usado em vários tipos de curas e pomadas.
Alguns foram usados em rituais espirituais e exorcismos também. Mas o crocodilo era o mais especial de todos, pois não era só um remédio. Era considerado um anticoncepcional. O Carrum Gynecological Papyrus, de 4.000 anos de idade atrás, era um registro médico que detalhava tudo sobre os meios e medidas usadas pelos antigos egípcios para o controle da natalidade. O documento está repleto de práticas bizarras. Os egípcios antigos foram de fato um dos primeiros praticantes do uso de medicina preventiva durante o ato sexual. Mas esses contraceptivos eram feitos do mesmo tecido que usavam para fazer uma tanga. No entanto, se você acha isso estranho, veja só. Uma mistura de mel e esterco de crocodilo era usada por mulheres do Antigo Egito como pessário. Usar um bloco feito de mel e esterco de crocodilo como pessário parece nojento. O esterco ácido agia como espermicida e quaisquer insetos que o esterco pudesse carregar eram eliminados pelo mel por causa das suas propriedades antibacterianas, mas também ajudavam, mas ao mesmo tempo era uma prática que os egípcios pensavam que funcionava. Os testes de gravidez do Antigo Egito eram muito diferentes do que são usados hoje em dia. Seja qual for o caso, as mulheres de hoje têm a sorte de fazer testes de gravidez modernos para que saibam quando é a hora de uma visita clínica ou de dar uma boa notícia a seus entes queridos. Os egípcios antigos surpreendentemente tinham um método semelhante para seus controles de gravidez. Nos primeiros meses de gravidez conhecidos, as mulheres do Antigo Egito iam ao campo de trigo e cevada recentemente semeados e urinavam nas sementes. Se essas sementes germinassem mais rapidamente do que em seu período normal de floração, isso significaria uma gravidez positiva. Pode soar como um truque dos antigos, mas os testes modernos funcionam da mesma maneira. Durante a gravidez, há um hormônio específico no xixi das mulheres e esse hormônio ajuda as sementes a brotar mais rápido. Os testes modernos detectam a quantidade do mesmo hormônio da urina das mulheres para concluir se estão grávidas ou não. Menstruação masculina? Uma das coisas mais fascinantes sobre o Antigo Egito, para o historiador grego Heródoto, era a igualdade na sociedade egípcia. Ao contrário da Grécia e da Roma, onde as mulheres tinham um status social um tanto inferior aos dos homens, o Egito permitia que as mulheres não apenas possuíssem propriedades e governassem, mas também podiam trabalhar em qualquer campo que desejassem. Haviam curandeiras, altas sacerdotisas, oficiais militares, entre outros cargos. Da mesma forma, os homens gozavam dos privilégios no Antigo Egito, que eram considerados femininos no mundo exterior. Os homens do Egito usavam maquiagem como confiança, como as mulheres. Delineadores grossos em designs de olhos de gato eram predominantemente populares, junto com delineadores altos e perucas perfumadas. Óleos e gorduras animais eram usados como hidratantes por homens e mulheres. Henna, popular nas culturas modernas hoje, foi usada para criar tatuagens extravagantes. Acredita-se que a maquiagem não só os torna fabulosos, mas também atua como protetor na pele. Mas a igualdade não parava por aí. Os homens do Egito também tinham aquela época do mês. Espere, menstruação masculina? Eu li certo isso? Apesar de todas as práticas higiênicas e culturais de pureza, o Antigo Egito tinha muitas doenças. E, infelizmente, uma delas era a esquistossomose, que fazia as pessoas urinarem e defecarem com sangue. Era tão difundido que as pessoas nem pensavam que era uma doença. Eles pensavam que os homens estavam menstruando. Os egípcios aceitavam que os homens tinham menstruação como as mulheres, como parte do crescimento. Eles até acreditavam que sangrar era um sinal de fertilidade nos homens. Os macacos policiais. Sim, exatamente o que você ouviu. No Antigo Egito, se você ouvir uma manada de macacos correndo em sua direção gritando, corra! Considere-se um homem procurado e fora da lei, porque o mandado de busca havia sido emitido e os policiais estavam vindo te pegar. Esses policiais eram babuínos. Os gatos eram a escolha mais popular, mas os antigos egípcios amavam todos os tipos de animais. Quase não haviam animais na biosfera africana que os egípcios hesitassem em utilizar como animais de estimação. Leões, ibis, gazelas, hipopótamos, peixes, pássaros, macacos, babuínos. Os antigos egípcios eram conhecidos por seus animais de estimação exóticos, mas nem todos eram para se exibir. Como cães usados por departamentos de polícia modernos em todo o mundo para ajudar as autoridades na busca, rastreamento e detecção, os antigos egípcios usavam babuínos. Hieróglifos e obras de arte que sobreviveram por séculos
retratam autoridades egípcias usando babuínos em coleiras para prender criminosos. Um pedaço chocante de uma obra de arte egípcia clássica mostra autoridades soltando um babuíno em um ladrão em um mercado e o criminoso implorando para que eles mandem o animal parar enquanto ele morde sua perna. Os babuínos de estimação do Antigo Egito também sabiam como colher frutas, dançar e, melhor ainda, fazer cerveja. Seus donos os amavam tanto que algumas múmias foram encontradas com tatuagens e obras de arte de babuínos. Seja por seu poder destrutivo ou de renovação, por sua crueldade ou benevolência, algumas divindades se destacavam. Algumas delas, mesmo que antagônicas, se fundiram em uma só, com um único objetivo: proteger os faraós e o resto da humanidade. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer alguns dos grandes deuses egípcios, suas características físicas e morais, brigas e alianças. Tueres, a deusa hipopótama, auxiliava os antigos egípcios na fertilidade, no parto e na proteção das crianças, logo uma divindade central para o conceito de regeneração. Sua imagem era bastante retratada em diversos artigos domésticos e decorativos, como pratos, tigelas e lembranças de família. Ela, no entanto, não era totalmente uma hipopótama. Seus braços eram de leão, sua cauda de crocodilo e seios femininos. Seu cônjuge era Bes, o deus anão da fertilidade, do humor e da sexualidade. Bastet era uma das divindades mais populares do Egito Antigo. Inicialmente foi muito importante na luta contra o mal e as tribulações no lar. Com o passar do tempo, ela foi se tornando a deusa dos gatos, animais venerados por aquele povo, e sua popularidade só foi crescendo. Ela era filha de Ra, o deus do sol, e muito ligada em aspecto e responsabilidades a Hathor, deusa do céu, e Sekhmet, ou Sekhmet, deusa da vingança, da guerra e da medicina. Escavações em Gizé encontraram tumbas cheias de gatos mumificados oferecidas a Bastet. São do Império Médio para o segundo período intermédio, por volta dos séculos 18 e 17 a.C. Com o passar dos tempos, ele foi se assimilando e se fundindo com Amon e Ra, e era um protetor dos faraós. Além do Nilo ser repleto de crocodilos, também eram os templos dedicados a Sobek, e esses animais eram frequentemente mumificados. Hathor e Ísis, em fases diferentes da civilização egípcia, compartilharam papéis semelhantes, inclusive em responsabilidades e em como eram representadas. Hathor teve maior popularidade no Antigo Reino. A deusa dos céus era filha de Ra e cônjuge de Horus. Era padroeira da alegria, da celebração e do amor, e usava o sistrum, um instrumento de percussão para expulsar o mal da terra e inspirar o bem. Ela também foi fundamental para ajudar as pessoas na transição da vida para o reino dos mortos, auxiliando Ra na luta durante a viagem. Anubis é um nome de origem grega, que significa abridor de caminhos. Ele era o senhor do submundo no início do Antigo Egito, mas foi substituído por Osíris. Seu papel então mudou para o de embalsamador e ele vestia os mortos e ajudava aqueles que estavam sendo julgados no Salão da Verdade e pesava o coração da alma. Se o coração fosse mais leve que a pena que pertencia a Maat, deusa da verdade, o indivíduo tinha permissão para entrar no paraíso. Anubis é representado com uma cabeça de chacal. Tote era o deus da sabedoria, da escrita, da música e da magia. Ele é representado com a cabeça de um ibis. Tote é considerado o inventor dos hieróglifos e atuou como escriba para os deuses. Ele ficava ao lado de Osíris no Salão da Verdade e testemunhou o nascimento dos 5 primeiros deuses, Osíris, Ísis, Néftis, Set e Horus. Tote estava envolvido em muitas histórias diferentes em todo o Antigo Egito, mas era comumente ligado a Maat como cônjuge e Sexat como pai. O rei Homereb, da 18ª dinastia, que antes de se tornar faraó era escriba e administrador, tinha Tote como sua divindade pessoal.
Sakmis. A deusa guerreira Sakmis, ou Sekhmet, tinha a cabeça de uma leoa e vestia uma roupa vermelho sangue. Era a deusa da vingança, da guerra e da medicina, enviada pelo seu pai, Ra, para punir os humanos. Ela também era responsável por acabar com as pragas e deter os ventos destruidores do deserto. Protegia os faraós e os acompanhava no caminho até o paraíso. Hieróglifos e estátuas da divindade a representam com um disco do sol acima da sua cabeça e segurando o Ankh, símbolo da vida. Ptah. Ptah, deus dos artesãos e arquitetos, era o deus líder da cidade de Mênfis. Em algumas versões do mito é marido de Sakmis, em outras de Bastet. Em alguns aspectos ele era ligado ao deus da fertilidade Bes e também a Amon, que a certa altura chegou a ser o principal dos deuses egípcios. A tríade tébana, Amon, Mut e Quespsiques. A cidade de Tebas, localizada no sul do Egito, era uma das principais cidades do Antigo Egito e, assim como Mênfis, localizada ao norte, tinha divindades locais que eram adoradas acima das outras. A tríade tébana era composta por Amon, sua esposa Mut e o filho Quespsiques, deus da lua. A tríade era central para a vida diária em Tebas e o foco do festival de Opet, onde suas imagens eram transportadas em barcas em uma procissão do templo de Amon, em Karnak, ao templo de Tebas, ou Luxor, em um trajeto de cerca de 2 quilômetros. O grande destaque do ritual era o encontro das duas estátuas de Amon. Uma vinha de Karnak ao encontro da de Luxor. O renascimento era um tema recorrente no festival e geralmente ocorria uma cerimônia de recoroação do faraó vigente. O festival durava 24 dias. Depois de sufocar a rebelião dos Hyksos, Amon se fundiu com Ra, se transformando em Amon-Ra, o principal deus egípcio. Maat. Maat era a deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem, responsável pela manutenção da ordem cósmica e social e esposa de Tote, em algumas versões do mito. Em outras é tida como irmão dele. Era orientadora dos faraós para que governassem com sabedoria. Era retratada como uma mulher que portava uma pena de avestruz nos cabelos. Quando algum egípcio morria, eles eram julgados no Salão da Verdade, onde Maat pesava o coração do morto, comparando com a pena. Ela também era responsável por regular as estações pelas estrelas, pela lua e por manter a ordem em meio ao caos. Neftis. Neftis era uma deusa com muitas responsabilidades. Entre essas responsabilidades, podemos citar algumas grandes: a de ir pela noite, pelo luto, pelo parto, pelos rios e pelo lar. Ela é representada como uma mulher com uma espécie de cocar em forma de casa. É muito difícil diferenciar Neftis de sua irmã Isis. As duas são chamadas de deusa-mãe com objetos semelhantes sobre a cabeça e segurando o Ankh. Ela também era cônjuge de Sete e mãe de Anubis. No mito de Osíris, Neftis reúne os pedaços de Osíris pirateados por Sete e os dá a Ísis, e depois ajuda a amamentar o deus ainda criança Horus. Osíris. Osíris era o deus dos mortos governando o submundo, sendo deus e juiz de seus habitantes. Também era o deus da vegetação e do além. Era comumente retratado como uma múmia, usando a coroa de Atef, a típica barba de faraó, e cruzados na frente de seu peito o gancho e o malho. Osíris era também o senhor da fertilidade, da ressurreição, da agricultura e do álcool, com sua relação com as culturas de trigo e cevada, que eram importantes para este papel e para toda a civilização egípcia. Horus. Apesar de ser retratado da mesma forma, existem duas versões de Horus. Em uma delas, ele recebe o epíteto de Horus, o ancião, deus dos reis e do céu, irmão de Osíris, Ísis, Set e Neftis. Na outra, ele é Horus, o jovem, filho de Ísis e Osíris, que lutou contra o seu tio Set por vingança e pelo controle do Egito. É um dos deuses mais conhecidos do Egito, sendo representado com uma cabeça de falcão,
um dos animais mais sagrados para a civilização egípcia. Amon-Ra. Enquanto Ra representava o sol e a luz, Amon, seu irmão, recebia o epíteto de o oculto, era o escondido. Com o desenvolvimento dos costumes do Império Egípcio, os deuses foram adquirindo mais ou menos relevância, alguns sumindo por completo e outros se fundindo entre si. Durante o novo reino, foi a vez de Amon e Ra se unirem em um só para formar Amon-Ra, o maior dos deuses do Egito, o principal protetor dos faraós que trazia sol, luz, criação e renovação diárias para o mundo inteiro. Em meio à vastidão das areias do tempo, desenha-se a silhueta de um segredo ancestral. Uma sinfonia de mistério ecoa nas câmaras dos grandes faraós, deixando atrás de si um véu de perguntas ainda por responder. Olá, viajantes da história! Hoje embarcaremos em direção ao Egito Antigo, à procura de respostas sobre o misterioso Livro dos Mortos. O legado dos hieróglifos. Em uma era há mais de 3.500 anos antes de Cristo, o Antigo Egito, localizado no nordeste da África, estava criando uma herança inigualável. Esta civilização não estava se limitando a deixar monumentos imponentes de pedra e argila, como as pirâmides e esfinges, que já seriam impressionantes por si só. Em vez disso, eles estavam criando um registro escrito complexo e intrigante, conhecido como hieróglifos. Estes sinais pictográficos, um sistema de escrita que combinava logogramas, sílabas e caracteres alfabéticos, funcionavam como as chaves de uma linguagem perdida no tempo, aguardando para revelar seus segredos. Entre os muitos textos escritos em hieróglifos, um se destacava tanto em propósito quanto em conceito. Um compêndio especializado esculpido em rolos de papiro, uma forma antiga de papel feita de junco, levava o título enigmático, o Livro dos Mortos. Contrariamente ao que pode sugerir seu nome sombrio, este livro não se tratava de uma história de mortos, mas sim de um guia para a vida após a morte. Mas onde encontrar esse precioso manuscrito? Bem, você provavelmente teria mais sorte procurando no sarcófago de uma múmia do que na sua livraria local. O Guia para a Outra Vida. Em sua essência, o Livro dos Mortos era um manual de instruções detalhado para a vida após a morte. Não pense nisso como um mapa do tesouro que leva um baú cheio de ouro. Em vez disso, imagine como uma espécie de GPS para navegar no submundo, oferecendo uma rota segura através de um terreno desconhecido e assustador. Era como se os antigos egípcios tivessem seu próprio Google Maps espiritual, guiando-os pelo caminho minado dos perigos e desafios que esperavam no além. E em que lugar melhor para armazenar tal guia do que ao lado do coração da múmia, o epicentro da vida, e neste caso, da vida após a morte. Embora o nome possa sugerir algo sinistro, o Livro dos Mortos era na verdade um guia meticuloso para uma jornada após a vida. Segundo as crenças egípcias, a alma do falecido precisava passar por uma série de provações e também tribulações no submundo. Tal jornada podia ser comparada a um labirinto de burocracias, um campo minado de obstáculos celestiais e desafios que testavam a pureza e o valor da alma. Imagine ter que lidar com um processo burocrático intrincado, como passar pela alfândega, por exemplo, mas no além. Sim, aparentemente, nem mesmo na morte estamos livres de processos complicados e formulários a serem preenchidos. A Balança da Verdade. No final desta aventura burocrática, o falecido encontraria a grande balança da verdade. Isso não era uma balança comum, mas um instrumento de avaliação moral definitivo. A alma do falecido era pesada contra a pena de verdade, o Mat, que representava a ordem e a moralidade e também a justiça. Se o coração do falecido, que simbolizava a consciência, era mais pesada do que a pena, a alma era considerada impura. E aqui está a grande ironia. Em qualquer outro contexto, um coração pesado é geralmente um sinal de riqueza emocional e profundidade de caráter. No entanto, no tribunal do submundo egípcio, um coração pesado era um bilhete de ida para a aniquilação. O trabalho dos deuses.
Após a pesagem do coração, a alma era levada diante de um tribunal divino, presidido pelo próprio deus dos mortos, Osíris. Além disso, 42 juízes divinos, representando os 42 nomos ou províncias do Egito Antigo, esperavam para julgar a alma. Cada um desses juízes tinha que ser convencido da inocência do falecido. Portanto, da próxima vez que você estiver nervoso para uma entrevista de emprego, pense no falecido egípcio que teve que enfrentar um painel de 42 juízes divinos implacáveis para ganhar seu lugar no paraíso. De repente, uma sala de entrevistas não parece tão assustadora. No livro dos mortos, várias fórmulas, conhecidas como encantamentos, eram recitadas e apresentadas para ajudar o falecido em sua jornada no além. Esses encantamentos eram essencialmente um conjunto de cheat codes para a vida após a morte, permitindo que o falecido contornasse obstáculos, apaziguasse deuses e até mesmo manipulasse a realidade do submundo. Era uma ferramenta valiosa que tornava o desconhecido familiar, o temível controlável. E em uma época sem tecnologia, um bom cheat code era uma dádiva divina. Quem poderia imaginar que as sábias palavras antigas poderiam ser a diferença entre a vida eterna e a aniquilação? O livro personalizado. Contrariamente à crença popular, o Livro dos Mortos não era um único livro universal. Cada cópia era altamente personalizada para atender às necessidades e desejos do falecido. Os encantamentos, fórmulas e representações gráficas variavam dependendo do status social, da riqueza e das crenças pessoais do falecido. Afinal, cada um de nós é único. E que maneira melhor de honrar essa singularidade do que ter um guia personalizado para a eternidade? O Livro dos Mortos não era apenas um artefato cultural do Egito Antigo. Seu alcance e influência se estenderam muito além das fronteiras do Nilo, afetando diversas civilizações que se seguiram. Desde a Grécia Antiga, com seus mitos sobre a vida após a morte, até Roma, no século I d.C., o impacto do Livro dos Mortos pode ser sentido. Quem sabe, talvez o livro que você segura agora tenha sido influenciado por essa sabedoria milenar e perdure como um eco silencioso desta poderosa influência. O mistério persiste. Mesmo com o avanço dos estudos e das descobertas arqueológicas, muitos dos mistérios envolvidos no Livro dos Mortos permanecem. Os egiptólogos continuam decifrando os hieróglifos, interpretando os mitos e rituais ali contidos, revelando mais sobre a antiga crença egípcia no pós-morte e o entendimento deles sobre a alma e a eternidade. Quem sabe quais segredos ainda podem ser revelados nas páginas amareladas pelo tempo desse guia para a eternidade? Quais portas ainda podem ser abertas e quais perguntas ainda podem ser respondidas? A gravidez pode ser difícil em qualquer época, mas dar à luz em uma região desértica certamente não seria um piquenique no Nilo. Com taxas de mortalidade infantil de até 50% e pouca proteção para as mães no parto, os antigos egípcios tinham uma combinação de ferramentas práticas e misticismo cultural durante todo o processo gestacional. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje embarcaremos em direção ao Egito Antigo e descobriremos como era a gravidez por lá. Procriar ou não procriar? Os antigos egípcios tinham um currículo de educação sobre as relações bastante avançado para a época. Eles utilizavam uma variedade de métodos anticoncepcionais ao longo dos anos. Alguns desses métodos, como inserir um bloqueio de esterco de crocodilo e leite azedo nas partes femininas, podem ser deixados para trás na história. Mas outros eram surpreendentemente conhecedores de tecnologia para o tempo. Os antigos egípcios criaram os primeiros preservativos de linho, como um meio de prevenir a propagação de doenças. As mulheres também usariam vários componentes da árvore de acácia para controle da natalidade. Foi descoberto que a goma de acácia tem propriedades espermicidas, então esse método era realmente preciso. Estudos também mostraram que certas épocas do ano eram mais populares para a concepção. Julho e agosto foram os meses mais populares para fazer bebês, coincidindo com os festivais de fertilidade romano-egípcio. Dezembro e janeiro viram a menor quantidade de concepções, o que poderia estar relacionado às proibições sexuais dos primeiros cristãos durante o Advento e a Quaresma. Os antigos egípcios entendiam que é preciso dois para dançar o tango, e sabiam que os homens forneciam um ingrediente importante para o processo reprodutivo. Ainda assim, quando se tratava de problemas de fertilidade, geralmente se presumia que a mulher precisava de tratamento. Um remédio sugerido foi uma mulher agachar-se sobre um cozido quente de olíbano, óleo, tâmaras e cerveja, para permitir a mistura vaporosa para entrar em seu útero.
fazer xixi nas plantas para que elas cresçam. Além do controle da natalidade, os antigos egípcios tinham uma série de testes de gravidez práticos e peculiares. Muito parecido com os testes de gravidez de hoje, um dos métodos mais precisos envolvia fazer xixi nas coisas e esperar. O candidato urinava em sacos de trigo e sementes de cevada. Se nenhum dos dois cresceu, a mulher não estava grávida. Se o trigo crescesse, pensava-se que a mulher esperava uma menina, e se a cevada crescia, um menino. Estudos modernos desta técnica mostram que a urina de uma pessoa não grávida de fato impede o crescimento das sementes. E, como teste de gravidez, o método é cerca de 70% preciso. No entanto, a parte sobre a determinação do sexo do bebê era, em termos científicos, besteira. Portanto, não recomendamos o método de fazer xixi no saco para sua festa de revelação de gênero. Outros testes de gravidez com resultados menos comprovados incluíram cobrir os seios de uma mulher com óleo e examinar a cor das veias, além de misturas de leite mais estranhas. Uma mulher que já havia dado à luz um filho misturava seu leite com purê de melão, e a mulher que fazia o teste o bebia. Se ela adoecesse, pensava-se que estava grávida. Chamem a parteira. Embora o Egito Antigo seja conhecido por seus avanços e tecnologias médicas de ponta, o parto não parecia ser um foco de saúde. Não há muitas evidências de que os egípcios tinham uma unidade ginecológica ou qualquer parto assistido por um médico. Pensa-se que outras mulheres atuavam como parteiras durante o trabalho de parto. Embora a nobreza tenha mais probabilidade de ter criadas ou enfermeiras para atendê-los, para as mulheres de classe baixa, amigos, parentes ou vizinhos podem atuar como parteiras. Os registros das práticas de parto são dispersos, mas alguns, como os papiros Kahun e Ebers, detalham conhecimentos médicos e anotações sobre o assunto. No entanto, como a maioria das gestantes da época eram analfabetas, é improvável que elas pudessem ler sobre o assunto. É mais provável que muitas práticas de parto tenham sido transmitidas por gerações de mulheres parteiras. Dando à luz no telhado. Dar à luz não era algo restrito a um hospital. As mulheres faziam parto no telhado fresco de uma casa ou em um caramanchão de parto, que era essencialmente um cômodo anexo à casa feito de caules de papiro e cobertura de videira. As mulheres deram à luz em pé, ajoelhadas ou agachadas, e muitas vezes usavam tijolos ou cadeiras de parto para manter a posição, com a parteira pegando o bebê no momento do parto. As parteiras podem colocar um prato de água quente sob uma cadeira de parto para produzir vapor e facilitar o parto. Não há muitas evidências de ferramentas médicas para o trabalho de parto, mas acredita-se que certos itens podem ter sido utilizados, incluindo um instrumento semelhante a uma tesoura e uma faca especial para cortar o cordão umbilical. Além do aspecto físico, os egípcios entendiam a importância do bem-estar emocional das mulheres grávidas. Mandris e tijolos de parto foram pintados com cenas de parto e feminilidade, o que pode ter ajudado a criar um ambiente positivo para aqueles que vivenciam um processo doloroso e perigoso. Enquanto as mulheres grávidas do Antigo Egito enfrentavam uma longa jornada com risco de vida, a maternidade significava respeito e um status aumentado na sociedade. A parte sobrenatural do parto. A religião desempenhou um papel importante no parto egípcio antigo. As taxas de mortalidade eram altas, tanto para os bebês quanto para as mães, o que levou os egípcios a buscarem a ajuda de deuses e deusas para um parto seguro. O deus Bes foi associado à gravidez e ao parto, e também foi recrutado para afastar os espíritos malignos e demônios. Tawaret, uma deusa com cabeça de hipopótamo, também era comumente invocada para ajudar na gravidez e nos filhos. Estes e outros, como Ísis e Hathor, eram frequentemente retratados no ambiente de parto, em amuletos e varinhas de parto esculpidas em marfim que seriam colocadas no abdômen da mulher grávida. Orações, feitiços e cânticos também eram comuns durante o trabalho de parto para ajudar em um parto rápido e sem dor. Depois de um encantamento, a mulher grávida pode dar um passo adiante e assumir a persona de uma dessas deusas e alegar que ela mesma é Hathor, a fim de afastar o mal. Passar pelo trabalho de parto e, ao mesmo tempo, reencarnar em uma deusa parece muito trabalho. Se tudo o mais falhasse, outro feitiço ameaçava os deuses com um desastre se algo desse errado durante o parto. Um rato por dia mantém o doutor distante. Os métodos de teste incomuns não paravam depois que o bebê nasceu. As chances de sobrevivência de um bebê doente eram avaliadas através dos sons particulares de seus gritos e expressão facial. Se o bebê emitisse um som semelhante ao de pinheiros rangendo ou virasse o rosto para baixo, era de se esperar que morresse. Os pais imediatamente nomeavam seus filhos. Os bebês podem receber o nome de uma divindade para garantir sua proteção.
Outros basearam os nomes em traços físicos ou ocupações. Por exemplo, Pacamen, que significa o cego, ou Pacapu, que significa o apanhador de pássaros. Para o cuidado pós-natal, as mães eram aconselhadas a comer um rato, pois se pensava que isso curava uma série de doenças e repassava benefícios por meio do leite materno. Também se acreditava que o sangue menstrual possuía propriedades poderosas e era aplicado em recém-nascidos para afastar demônios. O Egito Antigo é marcado por uma série de fatos surpreendentes que até hoje intrigam os historiadores e cientistas, sem falar na beleza singular que encanta qualquer um. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje, vamos embarcar em direção ao Egito Antigo para revelar todos os segredos amorosos que andam escondidos por lá. A maioria das pessoas já devem saber que os antigos egípcios praticavam mumificação como forma de preservação dos corpos dos falecidos. Mas os embalsamadores que realizavam o processo nem sempre respeitavam os corpos. O escritor Heródoto registrou rumores de que pelo menos um embalsamador estava dormindo com o cadáver de uma bela mulher, o que levou a preocupações sobre a relação entre embalsamador e os corpos de mulheres famosas ou particularmente atraentes. As pessoas desaprovavam a prática, e se os colegas de profissão descobrissem que o embalsamador estava usando o cadáver para fins carnais, eles o denunciavam. Segundo Heródoto, para se proteger contra a necrofilia, as famílias não entregavam imediatamente o corpo de mulheres bonitas. Em vez disso, as famílias esperavam alguns dias para que o cadáver ficasse um pouco decomposto e só após os entregavam. Como as civilizações modernas, os antigos egípcios queriam ter algum grau de controle sobre seu planejamento familiar. Isso os levou a criar métodos de controle de natalidade. Uma abordagem detalhada em papiros antigos sugere que eles usavam goma feita de seiva de acácia para cobrir o útero durante a relação. E há pelo menos alguma eficácia neste método, já que a goma de acácia contém ácido lático, que serve como método contraceptivo. Outra opção era um tipo de diafragma, feito de esterco de crocodilo, tâmaras, acácia e mel, e colocavam tudo isso lá embaixo. Isso mesmo que você ouviu, cocô de crocodilo lá embaixo. Nossa, não quero nem pensar. Notavelmente, os hieróglifos egípcios, que datam de 3.000 anos antes de Cristo, retratam humanos dormindo com animais. Segundo lendas egípcias, os deuses frequentemente tomavam a forma de animais e com isso estabeleceu-se uma conexão divina de ideias da relação homem-animal desenhada nos glifos. Além disso, os antigos egípcios consideravam os atos físicos representados entre o ser humano e o animal menos ofensivo visualmente do que entre dois humanos. Entretanto, alguns historiadores argumentam que o que parece ser bestialidade hieroglífica é na verdade uma representação codificada da relação entre os próprios seres humanos. Será mesmo? Eu tenho minhas dúvidas. A maioria das pessoas no Antigo Egito não se envolviam em incesto, mas a realeza egípcia e deuses mitológicos muitas vezes se casaram e tiveram filhos com seus irmãos. Sete e Néfites, Osíris e Ísis, Shu e Tefnut são apenas um punhado de casais irmãos da mitologia egípcia que tiveram relações, e como a realeza adora imitar os deuses, irmãos que governavam o Egito frequentemente se casavam. Infelizmente, todos esses casamentos levaram uma linhagem familiar fraca e com muitos defeitos genéticos. Os estudiosos acreditam que o rei Tutankhamon, por exemplo, tinha uma doença óssea degenerativa, uma fissura palatina e uma coluna curva, entre outras doenças. Os egípcios não colocavam muita ênfase na pureza. Casar com uma virgem não tinha significado algum naquela época.
As relações pré-matrimoniais eram abertamente praticadas, e enquanto isso acontecesse entre duas pessoas solteiras, não havia nenhum estigma ligado. A virgindade também não tinha o mesmo significado religioso que tinha para os romanos, que colocavam a pureza feminina ao lado da divindade e consideravam a contenção carnal como uma virtude. Enquanto a relação pré-matrimonial era livre, uma vez casado, a pessoa estava presa naquela união e compromisso, como acontece nos dias de hoje. Os antigos egípcios consideravam as mulheres casadas especialmente sagradas, então o envolvimento em relações extraconjugais era um grande tabu moral e social. Então não é surpresa que as punições para os culpados de infidelidade foram extremamente duras. Um caso consensual com uma mulher casada podia resultar em ambas as partes sendo chicoteadas, mutiladas ou, em alguns casos, ambos executados. Claro, um homem casado que dormisse com uma mulher solteira só tinha que lidar com certo constrangimento na sociedade. No Egito Antigo, o divórcio só era permitido sob duas condições: falta de filhos ou infidelidade por parte da esposa. Os egípcios antigos comumente usavam amuletos que representavam órgãos reprodutores tanto masculino quanto feminino, como símbolos de prosperidade e fecundidade. A concha de Cowrie, por exemplo, é um búzio que tem uma semelhança com órgãos femininos. Relevos esculpidos em tumbas, alguns datando de quase 2.500 anos antes de Cristo, também mostram outra preocupação egípcia inicial com a prática da circuncisão. Segundo Paula Veiga, uma pesquisadora da Universidade de Lisboa, em termos cirúrgicos, a circuncisão pode ser a cirurgia mais antiga conhecida no Egito. Da mesma forma, Heródoto escreveu que os egípcios se barbeavam regularmente e passavam por circuncisão. No entanto, os estudos feitos por Paula Veiga levam ao entendimento que os meninos eram circuncidados perto da idade da puberdade e não quando bebês, concluindo que isso acontecia porque os egípcios acreditavam que a circuncisão ocorria como ritual de passagem entre as idades, saindo da fase de criança para a idade adulta. Os antigos egípcios tinham uma compreensão única do sêmen e de onde se originavam. Embora o líquido fecundante tenha um papel elevado e espiritual em muitos de seus mitos, os egípcios pensavam que a coluna vertebral era a parte do corpo que produzia essa substância santificada. Especificamente, eles pensavam que veio de uma vértebra sagrada na coluna vertebral, e essa perspectiva persistiu como fato aceito por anos depois, e até Platão acreditou, chamando-o de um fluxo suave da coluna vertebral. O mito egípcio antigo não se preocupava com a biologia do nascimento humano para criar seus deuses e deusas. De acordo com a cosmologia, o primeiro deus, Atum, surgiu do nada, então começou a trabalhar para fazer o mundo. Mas primeiro, ele usou a técnica do alto prazer. É isso mesmo que você está pensando. Logo depois, ele cuspiu o deus Shu e a deusa Tefnut para fora de sua boca. E eles, por sua vez, criaram mais deuses e deusas e mais aspectos da civilização. Os antigos egípcios viam a parte do alto prazer desta história como coisa boa. Então o alto prazer masculino assumiu um elemento quase divino. Há relatos que faraós praticavam esse ato cerimonialmente no Nilo. É cada coisa! Viagem concluída e segredos egípcios revelados. A história da adoração de gatos gira principalmente em torno do Egito Antigo, mas esse não é o único lugar onde existia a reverência pelos felinos. Então, quem adorava os gatos? Existem muitas sociedades que se curvavam perante nossos amigos peludos.
Olá, viajantes da história! Hoje trouxemos diversos fatos curiosos sobre a adoração de gatos nas culturas antigas. Os egípcios raspavam as sobrancelhas. No Antigo Egito, a reverência pelos gatos estendia-se até a morte, com os membros da família demonstrando o mesmo respeito que fariam em um funeral humano. Os membros da família do gato até mesmo raspavam as sobrancelhas para indicar sua perda. Assim que suas sobrancelhas crescessem novamente, seu período de luto acabaria. Os gatos eram tão reverenciados pelos egípcios que os persas aproveitaram-se disso. De acordo com a Enciclopédia de História Antiga, o maior exemplo de devoção egípcia ao gato, entretanto, vem da Batalha de Pelúsio, 525 a.C., na qual Cambises II da Pérsia derrotou as forças do faraó egípcio Psamético III para conquistar o Egito. Em vez de arriscar ferir os gatos, os egípcios se renderam rapidamente ao exército persa. Uma das primeiras sociedades dependentes da agricultura. Os inimigos de uma sociedade baseada na agricultura eram criaturas que comiam suas colheitas, ou seja, camundongos, cobras e ratos. Os historiadores acreditam que, uma vez que os mesopotâmicos descobriram que os gatos selvagens atacavam esses animais, eles começaram a encorajá-los a patrulhar suas propriedades, deixando comida para eles. Com o tempo, os gatos se acostumaram mais com os humanos e passaram a depender deles para um suprimento estável de alimento. Eventualmente, os mesopotâmicos começaram a criar gatos e eles lentamente se tornaram domesticados. Um festival anual no Egito Antigo. Este festival girava em torno do templo de Bastet, na cidade de Bubastis, supostamente um dos templos mais magníficos já erguidos no Antigo Egito. Pessoas viajavam de todo o Egito para o festival, que era uma alegre celebração à deusa Bastet. Eles se reuniam para adorar, cantar, dançar e beber juntos. Os antigos egípcios matavam assassinos de gatos. Os registros mostram que já em 450 a.C., a punição por matar um gato, mesmo acidentalmente, era a morte. Diodoro Sículos, um historiador grego, escreveu: "Que matar um gato no Egito é condenado à morte, tenha cometido esse crime deliberadamente ou não. Um infeliz romano que matou acidentalmente um gato não pôde ser salvo, nem pelo faraó Ptolomeu." No Egito, eles são grandes protetores. No Antigo Egito, havia uma ameaça constante de escorpiões, cobras, ratos e outras criaturas que picavam ou mordiam. E os gatos caçavam todos eles e protegiam a casa de seus donos. Muitas famílias egípcias dependiam dos gatos para protegê-los, especialmente se tivessem bebês ou crianças pequenas. Mafdet era uma deusa egípcia parecida com um felino. Mafdet era uma protetora e quase sempre era representada como uma mulher com cabeça de gato ou, ocasionalmente, como um gato com cabeça de mulher. Ela é a deusa felina mais antiga conhecida. Os gatos na Polônia. Na mitologia eslava, Ovnik era o guardião do celeiro, também conhecido como gato de celeiro, e não apenas protegia as plantações de serem comidas, mas também protegia os rebanhos de predadores. Ovnik também defendeu a justiça, incendiando as casas daqueles que cometeram atos malignos. Os gatos na China. Li Shou protegeu as plantações de serem comidas por camundongos e ratos, não muito diferente de seus colegas gatos tão reverenciados no Egito. Sonhar com gato significava boa sorte. Ver um felino em seus sonhos era especialmente fortuito no Antigo Egito. Este tipo de sonho indicava principalmente uma boa colheita, mas também boa sorte em geral. A deusa Bastet. Com o declínio da popularidade de Mafdet, os egípcios começaram a adorar uma nova deusa, Bastet. Eles acreditavam que ela vigiava o mundo e protegia o Egito contra invasões. Como ela podia se transformar em um gato e tinha muitas semelhanças com os gatos, eles acreditavam que os gatos eram sua manifestação física. Bastet protegeu o Egito e os gatos, em menor escala, protegiam a casa. Eles eram mumificados. Uma vez que os gatos eram sagrados para a deusa Bastet, eles eram dados como uma oferenda à deusa felina ou mumificados e enterrados ao lado de seus humanos, exatamente como um membro valioso da família seria. Os gatos recebiam provisões para a vida após a morte, assim como os humanos.
Geralmente recebia uma tigela de leite e alguns ratos mumificados para acompanhá-los em sua jornada na vida após a morte. Os egípcios os protegeram contra incêndios. O historiador antigo Heródoto afirmava que sempre que havia um incêndio em uma casa no Egito, a resposta padrão era que os homens da casa deviam ficar de guarda do lado de fora para garantir que nenhum gato corresse em direção ao prédio, para que não se machucassem. Ra uma vez assumiu a forma deles. Outra divindade ligada aos gatos, Ra, o deus egípcio do sol, assume a forma de um gato chamado Mal para derrotar a serpente Apep e proteger o mundo do caos. Até os normais eram adorados no Egito Antigo. Existe uma inscrição no Vale dos Reis que celebra o gato comum. Ela afirma: "Você é o grande gato, o vingador dos deuses e o juiz das palavras, e o presidente dos chefes soberanos e o governador do círculo sagrado. Você é, de fato, o grande gato." Contrabando era comum. Registros judiciais de cerca de 450 a.C. indicam que era ilegal exportar gatos para países vizinhos. Os registros do tribunal egípcio também indicam que pequenos exércitos foram enviados para recuperar gatos roubados ou contrabandeados. Pensavam que traziam boa sorte. Por serem uma extensão da deusa Bastet, os egípcios acreditavam que os gatos da casa traziam boa sorte, proteção e até fertilidade. Cobriam com joias. Os gatos eram vistos como semideuses valiosos que protegiam a família e eram uma representação viva da deusa Bastet, então eles tinham luxo sempre que possível. Quanto maior o status, maior seria o seu colar de joias. Diminuição da adoração no Egito. Depois que os persas começaram a governar o Egito em 525 a.C., o culto a Bastet diminuiu significativamente. Os governantes persas destruíram Bubastes e templos dedicados a Bastet em 350 a.C. No entanto, os gatos continuaram sendo parte integrante da família, por causa de suas habilidades de proteção contra cobras e escorpiões. Os gregos antigos acreditavam que Ártemis se transformava em um. Até a Grécia Antiga praticava o ato de adoração ao gato. A deusa da caça, Ártemis, uma vez se transformou em um gato para que ela pudesse fugir com sucesso do monstro Tifon. Ela estendeu seu favor aos gatos após a fuga. Quem aí tem medo de múmias? No Antigo Egito, as múmias eram muito frequentes e, assim como hoje, mistérios, lendas e mitos rondam toda essa prática da mumificação que até nos fascina. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer um pouco da rotina dos embalsamadores do Egito Antigo. Serviços para diversas classes sociais. Quando a tradição do embalsamamento começou a se desenvolver no Egito Antigo, ela era voltada para membros da alta classe e legisladores. Mas, com o passar dos tempos, os embalsamadores começaram a ser mais versáteis em sua prática, fazendo um serviço diferenciado a depender da classe do cliente. Recentemente foi descoberta em Saqqara uma oficina de um embalsamador que abrigava 5 múmias. Segundo o diretor do Saqqara Site Tombs Project, Hamadan Badri Hussein, as múmias claramente se diferenciavam social e economicamente umas das outras. Esse conhecimento, no entanto, não é novo. Já no século V a.C., o famoso historiador Heródoto falava sobre 3 tipos de embalsamamento. Segundo o autor, quando a família chegava em sua oficina com o corpo, o embalsamador mostrava a ele 3 modelos de múmias, feitos em madeira, para que eles escolhessem. A forma como o indivíduo se apresentaria no mundo dos mortos se baseava no quanto sua família podia pagar ao embalsamador. Técnicas para remover órgãos. Depois que a família definia como seu ente querido ia ser embalsamado, o processo tinha seu início. Primeiro, o cérebro era removido pelo nariz usando um gancho. Então, com uma pedra afiada, eles faziam a incisão para retirar os órgãos. Pulmões, estômago, fígado e intestino eram retirados e armazenados em um jarro de canópio, deixando espaço apenas para o coração,
considerado o centro da alma. Antes do corte ser fechado novamente, ele era limpo com vinho de palma e especiarias, e então preenchido com mirra e cássia. Esse era o método mais caro. Segundo o antigo historiador Heródoto, o método intermediário usava de um óleo retirado de uma árvore de cedro que era injetado na barriga do indivíduo, que não tinha os órgãos retirados. Depois de cumpridos os dias de repouso, no último dia o óleo saía pela barriga com as entranhas e órgãos dissolvidos, sobrando apenas pele e ossos. Para os que não tinham tantos recursos, o cuidado com os órgãos era menor, mas ainda assim os armazenavam em jarros. 70 dias de preparo. Ainda segundo Heródoto, depois da primeira limpeza e a retirada dos órgãos, o corpo ficava coberto por um mineral constituído de carbonatos de sódio hidratado, chamado de natrão, por 70 dias e não mais nem menos. No entanto, isso é questionável. Haviam outros estágios requeridos para a preservação, e há quem diga ainda que o prazo poderia ser acelerado. A estela mortuária do sacerdote Psantik, do século VI a.C., mostra um homem que teve seu processo encurtado para 42 dias. De qualquer forma, após o período de desidratação, eles lavavam o corpo e então, no método mais caro, o enrolavam com faixas de linho. Nos outros dois métodos, quem enrolava era a família, provavelmente com roupas ou sobras. A cabeça e os membros eram enrolados por primeiro, em camadas, para preservar a forma do corpo. As múmias também eram enroladas com amuletos para prepará-los para a passagem pelo mundo dos mortos. Os amuletos eram esculpidos com símbolos sagrados e eram associados com deuses específicos, normalmente Osíris. Múmias da realeza eram frequentemente adornadas com joias e metais preciosos. Uma vez que o corpo estava completamente enrolado, era mergulhado em resina. Tinta, máscaras e inscrições também poderiam ser adicionadas. Mumificação para todos. Embalsamar alguém era tão importante para os egípcios antigos que, além de não ter distinção entre classe social ou econômica, eles tinham como obrigação embalsamar da melhor maneira possível estranhos de outras cidades e inclusive estrangeiros. E quem arcava com os custos era a própria pessoa ou família que encontrava o corpo, ou mesmo a cidade. Mas, segundo Diodoro, os custos não eram muito altos. A tríade para qualquer bom embalsamamento. Com o passar dos tempos, os embalsamadores foram aperfeiçoando seu processo de trabalho, mas limpar, secar e purificar o corpo sempre foi essencial. A água era usada para lavar o corpo e depois misturada com natrão para corroer a carne, processo essencial, mas extremamente agressivo para as vias aéreas, pele e olhos do embalsamador. Uma vez que todos os órgãos eram removidos, o processo de desidratação começava com o corpo sendo coberto de natrão e então deixado em descanso por 40 dias em mesas inclinadas. Abaixo deles, em pontos específicos, eram postos recipientes para armazenar o fluido que iria escorrer de seus corpos. Existem evidências de que também usavam cloreto de sódio ou até o sal comum. Nos últimos dias, os corpos eram cobertos de areia para secar naturalmente. O processo não envolvia apenas um embalsamador. Segundo Diodoro Sículo, em escrito do século I a.C., quando um fazia a incisão, outro colocava sua mão por dentro do corte para fazer a remoção dos órgãos. E então o outro limpava minuciosamente os órgãos e vísceras, enxaguando com vinho de palma e água perfumada. Depois, outro ungia o corpo com óleo de cedro e afins. Embalsamar mulheres era diferente. Segundo o grego Diodoro Sículo, as regras para o embalsamamento não eram iguais para todo mundo. Por serem todos os embalsamadores homens, com a profissão sendo passada apenas de pai para filho, quando se tratava de embalsamar uma mulher, ela não era imediatamente levada, sendo comum isso acontecer apenas 3 ou 4 dias após a morte. E isso acontecia por motivos, infelizmente, um tanto quanto óbvios.
os embalsamadores poderiam violar os corpos. Com eles já em processo de putrefação, a chance disso acontecer diminuía. Fragrâncias eram importantes por diversos motivos. A inclusão de fragrâncias no processo de embalsamamento tinha, além das religiosas, razões práticas. Olíbano, mirra, canela, cássia e outras madeiras perfumadas e óleos fragrantes eram importantes, porque eles acreditavam que agradavam aos deuses, mas também por um motivo bem menos nobre. O perfume ajudava a deixar o trabalho do embalsamador mais tolerável. Outras razões também incluíam preservar a forma do crânio, uma vez que o cérebro era removido com uma mistura de cera, óleo essencial e resina. Também massageavam o corpo com óleo de zimbro, cera de abelha, especiarias e leite, no que era conhecido como o ritual do embalsamamento. Na cerimônia da abertura da boca, quando a boca era descosturada para que o morto pudesse comer no pós-vida, o corpo era coberto de óleo dos ombros aos pés. Atenção ao enrolar o corpo. Para garantir que os indivíduos seriam reconhecidos no outro mundo, os embalsamadores tinham que preparar a múmia de forma com que ela se parecesse com o corpo quando ainda tinha vida. Com o processo de desidratação completo, o natrão e o restante dos óleos eram removidos e o corpo mais uma vez limpo. Isso envolvia recolher unhas e cabelos que caíam durante o processo. As cavidades, então, eram preenchidas com pó de serra, linho, óleos essenciais, resina e, às vezes, areia, com o objetivo de dar um aspecto vivo. Não era incomum que os embalsamadores exagerassem no preenchimento da cabeça e do corpo. A rainha Henutawi pode ser tomada como exemplo. Quando sua múmia foi encontrada, seu corpo estava fora de proporção, além das bochechas terem quase que explodido. Tentativas de restaurá-la tiveram algum sucesso e hoje a sua figura é mais realista. Por estar cheio de preenchimentos, o embalsamador tinha que tomar muito cuidado ao manejar o corpo na hora de enrolá-lo. Eles poderiam, por exemplo, acabar virando o corpo em uma posição em que todo o preenchimento vazasse dele. Isso também se dava pelo fato de que eles acreditavam que os deuses estavam trabalhando no corpo, então eles também acabariam sendo literalmente abalados pelos movimentos. Profissionais hierarquicamente organizados e sindicalizados. Sindicatos de trabalhadores parecem ser algo recente na história da humanidade, mas, segundo Heródoto e Diodoro, no apogeu da tradição de embalsamamento, os trabalhadores se uniram para manter seus segredos e trabalho em segurança. Assim como existiam diferentes níveis de embalsamamento, também existia hierarquia entre os trabalhadores. Os supervisores eram chamados de Harisheshta, mestres dos segredos, e, com uma máscara de chacal, cuidavam do processo assumindo o papel de Anubis, que, segundo o mito, preparou o corpo de Osíris para o pós-morte. O Ketemo Netjer, portador do selo do deus, e o Keri Habet, detentor do livro sagrado, faziam os ditos apropriados para os monumentos, enquanto o Etiu preparava os materiais. Além disso, algumas fontes gregas posteriores dizem que quem fazia a incisão era uma pessoa e quem fazia as injeções de óleo outra, mas não tem registros egípcios de tais papéis. De qualquer forma, era um trabalho muito bem dividido. Os deuses egípcios são muito complexos e nenhum pode ser definido como unicamente bom ou unicamente mau. No entanto, nenhum outro deus foi tão associado à violência e ao caos como esse. Olá, viajantes da história! Hoje vamos saber um pouco sobre o ambíguo deus Set, violento e protetor. Quem foi Set? Set é filho de Geb, deus da terra, e de Nut, deusa do céu, e irmão de Osíris, Ísis e Néftis, com quem ele se casou. Nem sempre ele foi associado apenas ao caos e à violência.
Ele foi um dos primeiros deuses egípcios e era inicialmente conhecido como um importante aliado de Ra e de outras divindades que mantinham a ordem. Nos textos religiosos em que ele é retratado, existem muitas descrições, às vezes conflitantes entre si, o que faz dele uma divindade bastante complexa. Seu nome é citado no mais antigo corpus textual que chegou até nós, os textos das pirâmides, como ficaram conhecidos. Antigos reis do Velho Reino, como Querenese e Peribenesse, o tomaram como símbolo de força. Em textos posteriores, como os textos dos sarcófagos, do primeiro período intermediário, datados entre os séculos 21 e 22 a.C., ele já ganha conotações negativas, o que aumentou nos textos presentes nos livros dos mortos do Novo Reino. Depois do Novo Reino e durante a época greco-romana, nos séculos 8 a.C. em diante, Sete começou a ser demonizado. A demonização do deus. Sete, que tradicionalmente era o deus dos estrangeiros, associou-se assim também aos opressores estrangeiros, incluindo os impérios de Kush e Persa. Foi durante este tempo que Sete foi particularmente vilipendiado, e sua derrota por Horus foi amplamente celebrada. Os gregos, mais tarde, começaram a associar Sete com Tifão, uma força monstruosa e maligna de natureza enfurecida. Ambos eram filhos de divindades representando a Terra que atacaram os principais deuses. Sete atacou Osíris e Tifão, Zeus. A função de Sete. Sete, desde os primórdios, ocupou um lugar importante na mitologia egípcia. Milhares de estelas, principalmente no período do Império Médio, retratavam e homenageavam Sete, na esperança de que o deus realizasse seus desejos, como proteção de parentes no pós-vida, mais virilidade ou sucesso em questões jurídicas. Sete servia como protetor de soldados, caçadores, comerciantes e, em geral, qualquer pessoa que passava algum tempo fora de casa. De Geb, o deus da terra, ele herdou os desertos, assim sendo considerado o deus dos oásis, protegendo caravanas comerciais e também expedições militares, semeando a discórdia e a confusão entre os inimigos do Egito, garantindo assim o sucesso em batalha. Trickster é o nome que dão hoje em dia para divindades como Sete, assim como Exu ou Hermes, um deus trapaceiro enganando as pessoas pelo simples prazer de enganar. Sete e os estrangeiros. Um dos principais nomes que a região do Egito recebia antes de se estabelecer como Egito era Taui, que significa as duas terras. Uma era a Terra Negra, a faixa fértil de terra próxima ao rio Nilo, e a outra era a Terra Vermelha, ou a Terra do Deserto, da qual Sete estava associado, assim também sendo associado com a cor vermelha e com o submundo. Como o sol se põe para o ocidente e os desertos do Egito também, os egípcios os consideravam como lugar do submundo. Por esta mesma razão, Sete estava associado com as terras estrangeiras e com os habitantes desses lugares. Durante o segundo período intermediário, nos séculos 16 e 17 a.C., grupos de povos do Oriente Próximo, conhecidos em textos egípcios como os Ixos, estabeleceram-se em Ávares, no Baixo Egito. Em pouco tempo, eles desenvolveram um reino no delta do Nilo e escolheram Sete como seu deus principal. Um pouco mais de um século depois, eles foram expulsos da região, mas ainda assim, o culto a Sete permaneceu fortemente no delta do Nilo. O deus fratricida. Osíris, irmão de Sete, era o rei do Egito. Sete, com inveja, conspirou contra seu irmão para tomar o trono. Ele fez um caixão com a melhor madeira, grandioso, nas medidas exatas de Osíris, e então convidou seus irmãos e todos os deuses egípcios para uma festa. Depois que todo mundo estava satisfeito e já tinham bebido consideravelmente, Sete anunciou uma surpresa. Então ele mandou trazer o caixão e disse que quem se encaixasse melhor na arca de madeira ganharia o objeto maravilhoso. Um por um, os convidados tentaram se encaixar no caixão, mas nenhum cabia perfeitamente. Até que chegou a vez de Osíris, que se deitou em um encaixe perfeito. Sete, sem perder tempo, lacrou a tampa e jogou o caixão no rio. O caixão flutuou e Osíris foi parar na região da Síria. Mais tarde, Ísis o encontrou e o trouxe de volta.
Mas Sete não desistiu. Desta vez, ele fez questão de ir a fundo e desmembrou Osíris, espalhando cada membro em um lugar diferente. Ísis e Néftis, então, foram procurar as partes de Osíris por todos os cantos do Egito. Com a ajuda de Anubis, deus dos mortos e sobrinho de Osíris, Ísis conseguiu reunir suas partes, trazendo ele de volta à vida a tempo suficiente para conseguirem conceber um filho, Horus. Osíris, então, continuou sua viagem para o reino dos mortos, onde também se tornou rei. Ao saber que Osíris havia sido reconstituído e Ísis havia dado à luz a uma criança, Sete procurou matar tanto a mãe quanto o filho o mais rápido possível, para assumir o trono de forma absoluta. Sabendo disso, Ísis, escondida, foi com seu filho para os pântanos por um tempo, esperando que Sete não os encontrasse. Pouco tempo depois, ele os encontrou, enviando uma serpente para matar a criança, enquanto Ísis estivesse fora para procurar comida. A serpente cumpriu a ordem. No entanto, Ísis chegou a tempo de salvar Horus. Ela clamou a Tote, deus da medicina, que veio em socorro e curou o jovem deus. Horus cresceu e se tornou um dos deuses egípcios mais importantes. Ele é mais comumente retratado com a cabeça de falcão e também tem uma personalidade muito complexa. Ele virou um símbolo de resistência contra o mal e é o personagem de vários mitos, sendo o mais significativo deles o que ficou conhecido como a contenda entre Horus e Sete. Sete animal. Nas representações artísticas, Sete é geralmente retratado como uma criatura enigmática, referida pelos egiptólogos como o animal Set, uma besta não identificada com nenhum animal conhecido, embora possa ser vista como um animal parecido com um porco formigueiro ou um cão selvagem africano, um burro, uma hiena ou um chacal, um porco, um antílope, uma girafa, um okapi, um saluki, uma das espécies mais antigas de cachorro registrada, ou um feneco, a raposa do deserto. O leque é grande. Às vezes, o Set é representado como um humano com a cabeça distinta. Alguns primeiros egiptólogos propuseram que era uma representação estilizada da girafa, devido aos grandes chifres de ponta plana que correspondem aos ossicones de uma girafa. Os próprios egípcios, entretanto, usavam representações distintas para a girafa e para o animal Set. Durante o período tardio, Set é representado como um burro ou como um homem usando uma máscara de cabeça de burro. O lado bom de Set. Os deuses egípcios não eram bons nem maus, mas personagens complexos que poderiam ser ambos em momentos diferentes. Com Set não era diferente. Além de Peribésen, Querenés e os Ixos, uma série de faraós da 19ª dinastia do século 13 ao 12 a.C., costumavam adotar seu nome como homenagem. Set I ficou conhecido como um grande guerreiro, que liderou importantes campanhas na Síria, incluindo a conquista do local estratégico de Cádiz. O nome do deus também era frequentemente incorporado aos nomes pessoais dos egípcios comuns, uma comprovação de que as pessoas realmente adoravam o deus da violência. Set também era o defensor da barca solar. Segundo textos tardios, todas as noites a monstruosa serpente Apófis hipnotizava o deus do sol, Ra, responsável pela barca solar, e toda a sua tripulação junto. O único deus egípcio capaz de resistir ao olhar mortal de Apófis era Set, e assim ele foi capaz de combater a serpente, empurrando sua grande lança de cobre no corpo escamoso do monstro. Graças a Set, então, a barca solar pôde completar sua jornada noturna, pronta para ressurgir no leste a tempo do amanhecer. Nas areias do tempo, onde o enigmático e o cativante se entrelaçam, existia um seleto grupo de mulheres que ostentavam uma posição única, combinando beleza, inteligência e habilidades notáveis. Elas desempenharam um papel crucial na vida de um dos líderes mais icônicos da história. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje, vamos viajar para o Egito Antigo e conheceremos como era a vida de uma concubina de um faraó. A escolha. Era uma vez, nos grandiosos palácios do Antigo Egito, uma vida repleta de mistérios e intrigas. A vida das concubinas faraônicas era tudo menos comum. Assim como um reality show, as jovens eram escolhidas a dedo para integrar a casa do faraó em busca de poder e influência. A seleção das concubinas era um processo meticuloso, quase como uma maratona do The Bachelor egípcio.
Fisicamente, as candidatas deveriam ser atraentes, com curvas generosas e porte majestoso. Além disso, a inteligência e habilidade em dança e música e a capacidade de entreter e agradar ao faraó eram requisitos fundamentais. E claro, quem não gosta de um bom papo? A idade das concubinas variava, mas muitas eram selecionadas ainda na adolescência, garantindo sua juventude e vitalidade para o faraó. A iniciação. Aos olhos de muitos, tornar-se uma concubina faraônica seria como ganhar na loteria. No entanto, a vida dessas jovens não era exatamente um mar de rosas. As novatas passavam por um processo de iniciação que incluía aulas de etiqueta, boas maneiras e, é claro, a arte da sedução. Era como uma escola preparatória para se tornar uma verdadeira diva egípcia. As concubinas aprendiam a se vestir adequadamente, com roupas luxuosas e joias deslumbrantes, e a se maquiar com os cosméticos da época, como o famoso delineador preto e a tinta para lábios vermelha. Afinal, quem não gosta de causar uma boa impressão? Além disso, também recebiam instruções sobre a cultura, a política e a religião egípcia, tornando-se verdadeiras conhecedoras da vida na corte. A rotina. O dia a dia de uma concubina era repleto de atividades. Além dos compromissos com o faraó, as jovens se dedicavam à arte, à música e à dança, transformando os palácios em verdadeiros centros culturais. As concubinas também estudavam idiomas e literatura, tornando-se poliglotas e versadas nos textos sagrados. Era como um Big Brother egípcio, onde cada uma tentava se destacar para conquistar o coração do faraó. Mas nem tudo era apenas glamour e luxo. As concubinas também tinham suas responsabilidades, como cuidar dos filhos do faraó e gerenciar os assuntos domésticos do palácio, como coordenar os serviçais e supervisionar a preparação das refeições. O tratamento dos faraós. A relação entre as concubinas e os faraós era um jogo de poder, sedução e política. Afinal, quem nunca ouviu falar das intrigas palacianas? As jovens deveriam agradar ao faraó e, ao mesmo tempo, conquistar sua confiança e estima. Para isso, as concubinas se esforçavam para se destacar em suas habilidades, seja na dança, na música ou na arte de contar histórias fascinantes e envolventes. O faraó, por sua vez, tratava suas concubinas com respeito e cuidado, mas também com autoridade. Afinal, ele era o homem mais poderoso do Egito e a sua palavra era a lei. Mas como diz o ditado, a voz do povo é a voz de Deus, e as concubinas sabiam bem disso. As concubinas mais favorecidas pelo faraó podiam receber presentes valiosos, como terras e propriedades, garantindo assim uma vida confortável e luxuosa. A maternidade. Ser mãe no Egito Antigo era uma responsabilidade e tanto, especialmente quando se tratava dos filhos do faraó. As concubinas eram as mães dos príncipes e princesas, e seu papel na educação e formação dos herdeiros era fundamental. Afinal, quem iria governar o reino se não fosse os filhos do faraó? As mães zelavam pelo bem-estar e educação de seus filhos, garantindo que crescessem fortes, inteligentes e preparados para assumir o trono. E como toda mãe tinha seus momentos de coruja, orgulhosas das conquistas e feitas de seus rebentos. Além disso, as concubinas mães também desempenhavam um papel importante na diplomacia e nas alianças políticas, já que seus filhos poderiam se casar com membros de outras casas reais e nobres. O fim do reinado. Como em todo bom conto de fadas, a vida das concubinas do Antigo Egito também tinha seu fim. Com a morte do faraó ou o término de seu reinado, as concubinas deveriam se retirar dos palácios e levar uma vida mais reservada. Algumas optavam por se dedicar à vida religiosa, tornando-se sacerdotisas dos seus deuses egípcios, onde poderiam continuar a exercer influência e manter conexões importantes. Outras, com sorte e influência, poderiam se casar com nobres e manter um status elevado na sociedade, garantindo assim uma vida confortável para si e seus filhos. Mas como tudo na vida, nem sempre o final era feliz. Às vezes, as concubinas acabavam vivendo em relativo anonimato, longe dos holofotes e do luxo do palácio, e suas histórias se perdiam no tempo. O legado das concubinas. A história das concubinas do Antigo Egito é um fascinante capítulo da história da humanidade. Suas vidas, repletas de mistérios, intrigas e paixão, continua a nos cativar e a alimentar nossa imaginação. Através das representações artísticas e dos registros históricos, podemos vislumbrar um pouco dessa vida misteriosa e envolvente e aprender com as lições do passado. Afinal, como dizia um sábio faraó,
Aquele que conhece o passado domina o presente e constrói o futuro. E assim, como um enredo de novela das 8, a saga das concubinas do Antigo Egito continua a nos encantar e a revelar os segredos de uma época distante, mas ainda viva em nossos corações e mentes. As concubinas deixaram um legado duradouro na cultura egípcia, influenciando a moda, a arte e a literatura da época. Embora a vida das concubinas fosse repleta de desafios e intrigas, elas também desempenharam um papel fundamental na história do Antigo Egito. Sua influência e suas contribuições para a sociedade da época foram inestimáveis, e suas histórias continuam a inspirar e a fascinar as gerações futuras. Através das concubinas do Antigo Egito, podemos aprender lições importantes sobre o amor, lealdade e o poder da sedução, além de compreender melhor a complexidade da vida na corte e a dinâmica da política da época. Então, a próxima vez que você assistir um filme ou ler um livro sobre o Antigo Egito, não se esqueça das concubinas, as mulheres misteriosas e sedutoras que deram a vida à corte dos faraós e que continuam a captar nossa imaginação, mesmo milênios depois. E assim o legado dessas mulheres extraordinárias perdura através dos séculos, inspirando curiosidades e admiração naqueles que desvendam os segredos do passado. O que achou desse vídeo? Deixe nos comentários. E não sai daqui sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Uma sociedade em que o povo comia o mesmo que era ofertado aos deuses em rituais e festivais. A alimentação de um povo nos dá muitas pistas de como eles vivem, se comportam e às vezes até o que pensam. Olá, viajantes da história! Hoje vamos experimentar algumas delícias da culinária do Egito Antigo. Pão e cerveja eram os alimentos básicos. Assim como em inúmeras sociedades, o pão era o alimento básico dos egípcios, e isso incluía o pós-vida. Era comum as pessoas deixarem pães nas tumbas para que os mortos se alimentassem. Os egípcios, inclusive, acreditavam que o morto sentia desejo pelos pães. Eles tinham o costume de assar o pão com diversas formas variadas. Para isso, usavam moldes que faziam com que os pães tomassem formas como a de um obelisco, de humanos, flores, formas geométricas, frutas, vasos e outros animais. Não se sabe se o costume tinha alguma função ou se era apenas para efeito estético, mas acredita-se que esses pães podem ter sido feitos para serem oferendas de templos e túmulos. Há quem diga que a cerveja é o pão em forma líquida. Para os egípcios, isso realmente pode ter sido verdade. Homens, mulheres e até crianças bebiam cerveja. Mas, ainda assim, as crianças eram alertadas sobre as consequências e os vexames que alguém pode sentir sob efeito da bebida. Os tipos de carne. Uma das bases do sustento do Império Egípcio desde seus primórdios era o gado, mas é provável que apenas as pessoas de alto status desfrutavam de sua carne com frequência, com o povo só tendo acesso em época de festivais e feriados religiosos, quando os sacerdotes redistribuíam as oferendas que tinham sido feitas aos deuses. Os egípcios distinguiam mais cortes que a gente, eram quase 30. O pernil dianteiro era o mais apreciado e é frequentemente retratado, sendo oferecido ao morto em pinturas de tumbas. Se preciso, eles alimentavam o gado manualmente à força para que ele fosse o mais gordo possível. Às vezes, o animal ficava tão gordo que não aguentava caminhar por si só até o corredor da morte. A carne era consumida fresca depois de ser cozida ou era cortada em tiras finas e deixada para secar naturalmente ou com sal. Ovelhas e cabras também faziam parte do cardápio, mas com menos frequência. Segundo Heródoto, os egípcios não comiam carne de porco, e a pouca representação artística desses animais também ajuda nessa hipótese, mas as evidências arqueológicas nos fazem crer no contrário. Pedaços de ossos desses animais cortados manualmente foram encontrados em assentamentos. No estômago de uma múmia foi encontrada uma solitária, que só pode ter sido proveniente do consumo da carne de porco.
Eles também comiam carne de gazelas, de hienas e até mesmo de ratos, costume que compartilhavam com os romanos. Cardápio do povo. Por ser mais fácil de criar ou mesmo de caçar e abundância tanto em quantidade quanto em variações, o povo egípcio era mais acostumado a comer carne de aves. Grous, perdizes, codornas, gansos, patos, flamingos, pelicanos, pombos, entre vários outros, estavam no cardápio da população em geral. Todas elas morriam da mesma forma. O pescoço era torcido e depois o animal era depenado. Eram conservadas em potes de sal, assadas em um espeto ou cozidas. Assim como o gado, elas eram forçadas a comer para ficarem gordas. Seus ovos também entravam no cardápio do povo. Mas a refeição de origem animal mais acessível ao povo eram os peixes que habitavam o Nilo e seus afluentes. Seu modo de consumo se assemelhava ao da carne de boi, fresco depois de cozido ou posto para secar naturalmente ou com sal. Eles também gostavam muito das ovas dos peixes que, depois de serem retiradas, eram prensadas e salgadas. Uma iguaria afrodisíaca muito apreciada até hoje pelos países banhados pelo mar Mediterrâneo. Dos derivados de animais, o que eles mais apreciavam e o mais importante era o leite. Leite de vaca e de cabra para consumo no dia a dia e, em casos médicos, leite de mula. Também foram encontradas reminiscências de queijo em vários túmulos e coadores em áreas residenciais. Por não existir açúcar na região, eles usavam mel para adoçar. Não se sabe como o povo preparava os legumes e feijões, se eram cozidos ou não. No entanto, assim como as frutas, seu consumo era amplamente difundido entre a população. Quem preparava as refeições? Através das representações artísticas, podemos intuir que os homens eram os encarregados da maioria dos serviços na cozinha, preparando as refeições nos templos e mesmo em casa. As mulheres também participavam, mas sua principal função era fornecer os alimentos em casa. Por mais que fosse um trabalho importantíssimo, ser um encarregado da cozinha no Egito Antigo não era um trabalho que trazia status e que era cheio de desafios. Os envolvidos na pesca e na preparação de peixes, por exemplo, tinham que lidar com crocodilos, insetos e competir com pássaros famintos. Os maridos estavam tão envolvidos na preparação dos alimentos que existem registros de maridos se divorciando de suas mulheres pelo simples fato dela ou mesmo a mãe dela sugerir como determinada refeição fosse preparada. Mesa servida. Os murais egípcios em diversos momentos retratam esposa e marido confraternizando em uma mesa repleta de comidas e iguarias, um verdadeiro banquete. Mas essas não são representações de algo que acontecia comumente na realidade. Elas retratam mais um ideal de como seria uma refeição no pós-vida. E, normalmente, as imagens não mostram as pessoas comendo, mas sim estendendo as mãos para os alimentos. Existem, no entanto, para a felicidade dos historiadores e egiptólogos, algumas tentativas de representar refeições mais comuns. Em algumas delas, podemos ver camponeses sentados no chão, com as costas apoiadas em uma estrutura de papiro e comendo algumas cebolas, pão de forma e algumas aves grelhadas. Outras indicam que nem sempre utensílios eram utilizados e, pelo menos às vezes, homens jantavam separadamente das mulheres e das crianças. Cada um tinha sua pequena mesa de comida e todos, na maioria das vezes, se sentavam no chão, quando não no chão, em banquinhos. O banquete de Tutancâmon. Uma das tumbas mais conhecidas e exploradas é do jovem faraó Tutancâmon, morto aos 18 anos. Além dos artefatos dourados e inscrições, lá também podemos encontrar restos do que parece ter sido um verdadeiro banquete pós-morte. Alguns dos alimentos que compõem o banquete são o trigo, erva doce, alho, grão de bico, lentilhas, cominho, melancia, sementes de feno grego, coentro, figos, tâmaras, frutos de palma, espinho de Cristo, romãs, bagas de zimbro e amêndoas. A maioria deles era típico do Egito,
mas alguns provavelmente eram importados, como as amêndoas. Os restos de alimentos encontrados em tumbas são de grande importância na reconstrução do que seria a dieta do Egito Antigo, mas não são a única fonte. Através de alguns textos conseguimos saber um pouco, mas, no entanto, eles não são muito abundantes nesse sentido. O que desempenha um papel importantíssimo realmente são as representações artísticas. Esses materiais desempenham cada vez mais importância nas recriações de comidas e bebidas que, por mais que sejam experimentais, nos ajudam a entender um pouco da dieta e alguns dos costumes daquela sociedade. A herança. De qualquer forma, em grandes banquetes ou em representações de refeições mais simples, a alimentação no Antigo Egito refletia a abundância da sociedade agrícola da época, enquanto os egípcios hoje importam uma grande quantidade de seus alimentos. Mas uma coisa não mudou. O pão ainda é o alimento básico favorito dos egípcios. Isso pode se ver inclusive no vocabulário. A palavra para pão é aish, que significa literalmente vida. E você já tinha parado para pensar qual era o cardápio e como era o dia a dia nas cozinhas do Egito Antigo? O que mais te chamou a atenção? Deixe nos comentários. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!